Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Se você está assistindo essa gravação, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo ao vivo, seja bem-vindo também. E eu vou começar explicando que a live de hoje eu vou tratar sobre atividades de mineração, não necessariamente granito, tá? Porque no Brasil inteiro a atividade de mineração é uma atividade muito importante para os municípios. Essas atividades elas geram muito emprego, impostos como o CIEFEM, que são responsáveis por grande parte da receita dos municípios que têm alguma atividade de mineração. Eu vou esperar um pouquinho só, tá? Para uns 5 minutinhos, mas eu sei que eu sempre espero só 2. Então, se você está chegando, seja muito bem-vindo. E lembrando vocês que essa live vai ficar aqui só até domingo, 7 horas da manhã. Depois ela não vai mais estar aqui, tá? Então, fica ligado e vem no botão esse de compartilhar, chama todo mundo, seus amigos, biólogos, área ambiental, empresários, todo mundo, porque todo lugar do Brasil tem esses empreendimentos que eu vou falar hoje, todos, sem exceção, tá? Vai ter algumas variações nos municípios. Uns, por exemplo, vão ter extração de lavra garimpeira, gemas, que não é muito comum no Espírito Santo, mas é extremamente comum em Minas Gerais. Entenderam? Outras não vão ser tão comuns, por exemplo, extração de pedra para paralelepípedo. Não vai ter em município litorâneo, muito difícil. Principalmente em regiões de tabuleiro costeiro, tá? Então, fica ligado que hoje a live vai tratar desses assuntos. Uma coisa que eu não mudei no meu roteiro é que a maioria dos órgãos trata as licenças, os registros, os processos do antigo DNPM, atual ANM, tá? Então, não se engane. Se eu falar DNPM é o costume, 10 anos falando DNPM. Ei, Mônica. Então, pessoal, já passaram-se 2 minutos desde que começou. E completou 3. Pessoal, então vamos começar com algumas atividades básicas que quase todo município vai ter na área de extração mineral. Todo município vai ter uma extração de rochas de paralelepípedo, extração de areia, vai ter uma cerâmica, extração de argila. Vou falar algumas coisas só por alto para você entender a dimensão do licenciamento ambiental. E lembrando que todas elas irão ser necessárias as autorizações, os registros, as licenças da Agência Nacional de Mineração. Se eu esquecer de falar, não se engane, vai ter que ter, tudo bem? E em quase todas você vai precisar de um plano de recuperação de áreas degradadas, um PRAD, e não é qualquer profissional que faz,
Tudo bem? Então vamos começar. Eu vou começar com o mais comum, principalmente se você chega perto, quem vai para Vitória aqui e passa pela serra, você entra, vê aquele monte de extração de paralelepípedo. Eles pegam matacão. Matacão, para quem não conhece, são rochas bem grandes que são soltas. Elas são soltas da rocha matriz. Então, se você chega, por exemplo, em Vitória pela serra, você vê o pessoal quebrando pedra, rachando ela sem explosivo nem nada. É uma técnica antiga que eles acertam. Eu já vi muito isso na internet. Então, essa licença ambiental é necessária. O enquadramento dela geralmente é produção mensal, metros cúbicos por mês. E essa produção não é em área, porque geralmente eles ocupam uma área relativamente pequena, mas exploração de matacão, embora não seja grande, ela gera algum impacto. Então, para você, eu tenho um matacão na minha propriedade, eu quero vender, chamar um pessoal para extrair paralelepípedo, vocês vão precisar de licença ambiental. Vocês têm que ver de quem é o registro na ANM, se você vai ter que conseguir uma licença na ANM, Agência Nacional de Mineração. Vai ter que, vocês vão ter que lidar com o órgão de mineração. Depois vocês vão ter que procurar fazer um PRAD. O que vocês vão fazer? O PRAD. E esse plano de recuperação de áreas degradadas, ele vai ser executado à medida que você avança. Você avança, você corta, à medida que você não utiliza mais alguma área, você tem que recuperar. Verdade, Rafael, verdade. Aquele gabião já viu dias melhores. Então, vocês vão ter que identificar o equipamento que vocês vão usar, o maquinário que vocês vão usar. Vocês vão utilizar algum equipamento que usa combustível. Vocês vão ter que colocar, se vai ter tanque aéreo. Uma coisa que eu vejo sempre nos autos de infração do IBAMA, tem CTF, Cadastro Técnico Federal, tem que ter. Não adianta, tem que ter CTF, Cadastro Técnico Federal. Diversos empreendimentos não tem. A multa é alta? Não, geralmente é R$ 1.500, mas gera sim uma dor de cabeça. Você vai ver o que mais? Fontes de abastecimento de água. Como você vai abastecer água para a galera beber, para usar no dia a dia, para lavar ferramentas, maquinário. E já que você usa água, você vai gerar o efluente. Como você vai lidar com esse efluente? Você tem que tratar efluente de banheiro, de pia, se você lava equipamento. Então, se você tem esses efluentes, você tem que tratar. Aí vem o efluente atmosférico, material particulado, poeira. Como você vai lidar com a poeira que isso gera? Você vai ter que também lidar com resíduos sólidos. E esses resíduos sólidos não são só o lixo. Uma casca de banana, um resto de marmita. É o pó de rocha que você tem que usar, que você vai gerar. O resto de pedras, de caco, que você vai gerar. Você vai vender isso, você vai vender esse pó de rocha para material de construção. Tem público que compra. Essas pedrinhas, vocês vão vender para algum britador? Dá para vender. Então, e a emissão de ruídos? A parte de emissão de ruídos é muito importante. Por quê? Porque essa emissão de ruídos é poluição sonora. E nessa parte, embora seja uma licença mais simples, tem que ter a titularidade da ANM.
não adianta você requerer uma licença ambiental numa área de mineração que não é sua. Como você explorar? E a parte da ANM é separado da ambiental. Vai ter a licença ambiental desde que você tenha as licenças da Agência Nacional de Mineração. Então, extração de argila, feldspato, caulim, parte de cerâmica, você tem que ter licença também. Todo lugar tem uma cerâmica. Se você é consultor, se você é produtor, se você tem uma área com cerâmica na sua propriedade e tem interesse em montar, dá também, desde que você tenha os registros, você seja dono do registro da ANM. Você pode fazer uma parceria de exploração e um comodato, tá? Você consegue, desde que você ache o dono da área e consiga um arrendamento, uma autorização. A descrição do entorno, galera, é muito importante, porque extração mineral em área de preservação permanente não é tão simples e muitas das vezes impossível, tá? Então, lembrando, o que você vai precisar para ter um registro de extração de argila. O PRAD é claramente indispensável. Como você vai ter um PRAD? Você vai contratar um biólogo, um engenheiro ambiental em alguns estados. Você vai contratar um agrônomo ou um engenheiro florestal. Recomendo sempre um biólogo, tá? Então, contrata o biólogo para fazer o PRAD, que ele vai trabalhar no plano de fechamento de mina, isso é importante. E aí ele vai fazer o cronograma de implantação do PRAD. Você vai identificar o maquinário que você vai usar. Geralmente é uma reta escavadeira, já que você vai extrair, né? Você vai ter tanque de abastecimento para esse equipamento. Você tem o cadastro técnico federal. Você tem a fonte de abastecimento de água. Lembrando que se você for usar água de poço ou de rio, você tem que ter outorga ou dispensa de outorga, tá? Se você for ter banheiro, se você for ter pia, tanque, você tem que ter controle de efluente líquido, assim como o resíduo que essa galera vai gerar, seus trabalhadores, e o controle de poluentes, efluentes atmosféricos. Rafael, tanque de lava-jato sempre precisa lava-jato. Emissão de ruído e titularidade de ANM. Você tem que ter a titularidade. Por que eu fico repetindo? Porque muita gente não tem. E vem, André, eu tenho uma área boa para extrair areia. Gostaria muito de começar uma extração. Eu preciso? O que eu preciso? Eu entrar em contato com o dono da área. Tá? Outra extração para construção civil. Areia, argila, saibro, cascalho, enfim, tudo, menos brita. Brita é britador, já é beneficiamento. Geralmente o enquadramento é a área útil, tá? Extração de areia. Extração de areia em área normal, você vai precisar da área útil. Pode ser em hectares, metros quadrados, isso é tudo relativo. Você vai precisar do PRAD, porque você vai cavar, você vai extrair, você vai ter que recuperar essa área, vai ter rejeitos, pode ou não ser contaminado, depende do local. Você vai ter o básico, vai ter que controlar o abastecimento de água e a geração de efluentes, porque banheiro de empresa sempre tem alguém usando. Então tem os cálculos que você vai fazer da fossa, né? Fossa filtro sumidouro é o que eu recomendo sempre, porque você não tem outorga de lançamento de efluente. E abastecimento de água. Gerenciamento de resíduos
você vai ter que fazer, pode ser resíduos sólidos, pode ser resíduos da indústria, né? E você vai ter que cuidar também da emissão de ruídos, porque o equipamento faz barulho. Mas claro, você não utiliza a retroescavadeira o tempo todo. Você para, você enche o caminhão, você leva, a não ser numa grande empresa. Então, esse tipo de extração é menor. Em muitos locais é feito a nível municipal, então é muito mais fácil. E agora, respondendo a pergunta, extração de areia em leito de rio. Toda cidade tem um areal, toda cidade precisa de uma extração de areia. Sem areia não tem construção, não tem casa e não tem cidade. Ah, André, gera impacto? Ok, o que você vai fazer? Você precisa construir. Então, extração de areia em leito de rio, quem é a favor do impacto mínimo, realmente é o impacto mínimo. Porque a extração de areia em leito de rio, você vai ter alguns pontos que você extrai numa área dentro do rio, e essa é uma das poucas atividades de mineração que podem ter em APP, que você não tira areia do leito de rio fora do rio. Então, você tem que ter autorização e licença da Agência Nacional de Mineração. Você pode entrar em contato com o proprietário da área. Se você não sabe quem é, me chama no direct depois, tá? Agora que você ficou até o final, eu ajudo você a descobrir quem é o dono do registro da sua área. E aí, o que acontece? Entre em contato. Se você tem um rio perto de uma cidade, você tem uma grande oportunidade de ganhar um dinheiro muito bom, uma fonte de renda. Oi, música. Extrair areia em leito de rio, infelizmente, é complicado. Você tem a área que você vai usar perto e, de certa forma, você tem algum impacto, porque você vai revirar o fundo do rio. Mas a areia continua sendo trazida até o local, haja vista que a corrente traz areia que vem da cabeceira. Então é complicado. Não tem como não impactar o meio ambiente, mas sem mineração de areia não tem casa, infelizmente. Então, se você é um pouco complicado. Você precisa extrair para ter uma cidade, mas alguns pontos ficam impactados. Mas, de certa forma, a extração de areia não é tão impactante assim, porque a pessoa não tira areia o tempo inteiro. Ela tira, enche o pátio e carrega os caminhões. Infelizmente, é o preço do progresso. Tem como você tirar em bancos de areia com carroça ou até caminhão. Você pega, por exemplo, o Rio Doce, antes desse desastre, passando pela ponte, eu já vi retroescavadeira enchendo direto caminhão no banco de areia do rio, onde o pessoal jogava bola. Não é tão impactante porque não está espantando o peixe, não está revirando locais onde os peixes se reproduzem. Mas, de certa forma, é um impacto. Não existe impacto mínimo. Os próprios índios impactavam o lugar que eles viviam. Eles fazem manejo da floresta. Mas, enfim, tem todo a preocupação. Como a extração de areia em leito de rio não ocorre o tempo inteiro, geralmente ele é um impacto menor, porque você enche o caminhão, enche o pátio, depois só pega com retroescavadeira e entrega nas construções que forem sendo comprada a areia. Então, não fica gente ali o tempo inteiro, não fica maquinário funcionando o tempo inteiro. De certa forma, você tira areia com água, você irriga o redor da área. Dos males, o menor. Então,
Não é tão ruim assim, mas sim, tem algum impacto. Você vai controlar poluição por efluentes atmosféricos, mas não tem muita coisa, já que é extração úmida, né? Você tira a areia com água, então não gera poeira. Você... banheiro no local, toda empresa tem que ter banheiro, mas se o cara não fica ali, ele extrai e vai embora. Ou então sempre tem uma casa ali perto da roça, né? Então o cara usa o banheiro da casa, da propriedade. A água, ele bebe a água da casa do dono, porque tem a aguinha geladinha da geladeira. Todo mundo hoje tem energia. Então, se você tem uma área perto de uma cidade e você quer extrair, manda um direct, principalmente no Espírito Santo, que a gente conversa, tá? Então você vai ver quem é a titularidade da extração. Às vezes muita gente tem a titularidade, mas não extrai. Ou então o que acontece muito no Espírito Santo, a titularidade de uma área enorme para granito, mas ele não extrai areia no rio. Então você conversa se você for o dono da propriedade, tá? Fica a dica, me chama. Então, e o PRAD, porque se um dia você deixar de explorar, você tem que fazer o encerramento, executar o plano de recuperação de áreas degradadas. Então, bota na cabeça, contrate sempre um biólogo. O engenheiro ambiental é muito bom também. Eu sou também engenheiro ambiental. E por último, mas não menos importante, mas não temos muitos empreendimentos como esse: captação de água mineral. A captação de água mineral é um negócio muito bom, muito bom. E sim, ela precisa de autorização da Agência Nacional de Mineração. Por quê? Porque água mineral é um minério. Então, se você vai captar um minério, você vai ter que ter a autorização do órgão que controla. André, o que eu faço para extrair? Olha, eu nunca lidei diretamente, embora eu seja doido para lidar, mas eu sei que tem o poço tubular que vai captar água mineral, vai chegar lá no bolsão de água, vai extrair, vai ser tudo lacrado, inclusive a caixinha, o poço. Ninguém entra ali para não haver contaminação do bolsão. Então, uma vez fechado, acabou. Vai ser só o tubo que sai. Por quê? Regras sanitárias. A bomba vai ser fora, tudo fora. Então vai ter a casinha que protege o poço tubular, que vai extrair essa água para fora. E isso eu sei, eu já vi muito estudando casos. Então, por exemplo, André, eu tenho uma cervejaria na zona rural e eu extraio água mineral para fazer a minha cerveja. Posso fazer uma água mineral? Pode. Deve fazer uma água mineral. Por quê? Porque você agrega valor ao seu negócio. Você já extrai a água, você já usa a água. Você só não invasa a água mineral para vender. Agora imagina, regiões que tem água mineral para fabricar cerveja, pode muito bem ter um invase de água mineral, mesmo que pequeno. Fica a dica para você que tem cervejaria. Sempre quis sair fora da caixinha e fazer licenciamento de uma água mineral. Então, além da titularidade da ANM, aí já tem ruído, porque bombas são ligadas enquanto precisa envasar os vasilhames. Então, você vai ter os vasilhames de água, pode ser 20, 10, 5 copinhos, como vocês vão fazer. Então, vocês vão ter já indústria. Vocês vão ter uma indústria de invase. São 2 licenças em um empreendimento só. A captação e o invase.
Então, como geralmente é um do lado do outro, vocês vão ter que fazer banheiro, instalação sanitária, refeitório, todas as atividades a uma produção de bebida, né? A área para convivência dos funcionários, normal. Tudo dentro do padrão de uma indústria. Mas se fosse só captação, ia ter muito pouco resíduo. Só ruído, tá? Então, vocês vão ter que montar uma indústria. Você não vai captar água aqui e carregar 2 quilômetros. Você vai fazer a captação da água mineral do lado da sua indústria, né? Então, pessoal, fica assim por hoje. Se vocês têm dúvida sobre licença ambiental, pode me chamar no direct. Se você está querendo aprender a entrar no ramo do licenciamento ambiental, me chama no direct, que vai sair mentoria muito em breve. Já vai ser minha terceira turma de mentoria. E muitos dos meus mentorandos já estão pegando projetos fora do estado dele. Por quê? Porque não tem quem pega. E o biólogo ainda vai muito além, porque ele pega parte de fauna que passou do IBAMA para o estado. E muitos estados não estão sabendo lidar. Pessoal, se você ficou até agora, muito obrigado. Essa live vai ficar aqui até domingo, 7 horas da manhã. Depois ela vai sumir do Instagram, desaparecer. Você vai encontrar ela somente no meu canal. Então me segue, manda essa live para quem é da área ambiental. Se você tem aquele primo que fez biologia, que não atua, manda para ele no meu Instagram. Manda ele me seguir, curtir, entrar no cupom de desconto. Eu vou fazer um sorteio. Isso, eu vou fazer um sorteio de cupom de desconto, tá? Eu não lembro mais as regras, porque eu não esqueci. Mas vai ter cupom de desconto. Então, esses cupons de desconto vão ter. E vão levar muita gente aí para as cabeças, tá? Então, fica ligado, galera, que essa mentoria eu vou tratar a parte de legislação, o que fazer, licenciamento ambiental, consultoria ambiental, tudo, tá? Pessoal, até mais. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua presença e tchau.